Agora eu quero falar bom dia para os meus entrevistados. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente tem uma presença nacional, mas de uma figurinha que já é conhecida em Rondônia, Beto Bertanha. Bom dia. Bom dia, Janaína. Bom dia, telespectadores. Deixa eu dizer que é um prazer. Toda vez que se fala sobre o tema cultura, que se aquece o tema cinema, ainda mais em Rondônia, com muita alegria isso aí, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa. Que legal, nós que agradecemos. Bom dia, Felipe Corona, nosso colega jornalista aqui. Tá com um microfone só aqui, né? Isso, só um. Só um, mas a gente reveza, não tem problema não. Entendi. Bom dia, Jana. Bom dia. Prazer sempre estar com você, a gente sempre está conversando nos bastidores do jornalismo. Verdade. E é sempre bom voltar aqui à Rede TV, uma casa onde eu trabalhei, onde eu trabalhei quase 4 anos da minha vida, onde desenvolvi um trabalho muito importante no jornalismo rondoniense, nessa casa tão bacana, onde a gente sempre conta gente legal, que trabalhou comigo em outros anos. E bom dia a você, telespectador, que também dá audiência ao programa Toda Manhã, que tem apresentadoras incríveis, 2 amigas minhas, pessoas queridas como a Emily e a Janaína. Que legal. Que a sexta-feira nossa seja maravilhosa. Que seja linda, né? Olha, então a gente vai falar de Fest Cinema Amazônia aí, do festival que acontece aqui, que já está na sua 15ª edição. Gente, são 15 anos, não começou ontem, tem uma história linda, uma história que brinda aí, principalmente a produção local. Eu acho isso legal, porque vem filmes de outros lugares, mas tem muita produção daqui também e incentiva que ela seja cada vez mais feita. Então fala um pouquinho pra gente da edição desse ano, Felipe, como é que tá, como estão as novidades? Bom, são 15 anos, né? O Cine Amazônia, ele está debutando para a sociedade, verdade, né? Mas assim, já é um festival que é solidificado no Brasil, uma importância muito grande, tanto é que se refletiu em números muito importantes, significativos para a gente do Cine Amazônia. Foram 452 filmes inscritos de 24 estados do Distrito Federal e 17 países do mundo, né? Tivemos filmes até da Bósnia e Herzegovina, dos Estados Unidos. Então a Amazônia está sendo vista pelo mundo, e disso tudo a gente teve que peneirar, a curadoria do festival teve que peneirar 39 filmes. Caramba. 31 curta-metragens, 6 longa-metragens e 2 média-metragens, para fazer a mostra competitiva, para exibir para o público, e aí definiu os vencedores do troféu Mapinguari, que serão conhecidos. Os vencedores serão conhecidos amanhã, no encerramento do Cine Amazônia, quando vai ter a homenagem ao Beto Bertanha, essa figura importante aqui de Rondônia. A gente vai conhecer o filme dele, que é inédito, não foi exibido em lugar nenhum, filme sobre a nossa história de Rondônia. Dana Merri, o fotógrafo que fez os registros da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né? Então, assim, são mais de 100 anos de história que o Beto tentou resumir, né, em alguns minutos de filme, mas são histórias preciosas, são registros da nossa história muito importantes, que todos os rondonienses vão ter a oportunidade de conhecer amanhã. E também, depois disso tudo, para fechar assim o nosso festival com uma semana incrível, vai ter o show do Chico Batera, que ontem já fez uma oficina, um show incrível ali na Jorge Andrade. Então é para coroar mesmo uma semana de muito trabalho, mas também assim de oportunidades, onde a gente viu também a produção cinematográfica de Rondônia. Essa semana nós tivemos 4 filmes de Rondônia, o público teve e está tendo a oportunidade de assistir 4 produções de Rondônia, 4 curta-metragens que mostram a nossa gente, mostram como a gente sabe fazer cinema pra gente e pro mundo. Cinema de qualidade, com conteúdo que educa as pessoas, que levam cultura e arte. Nós sabemos, aqui a gente não tem só mato, não tem só onça, não tem só índio. A gente sabe fazer cinema com qualidade, e jornalismo também a gente sabe fazer. Já puxando a sardinha, então. Claro. Obrigada. Beto, ele está falando ali, você é um dos homenageados dessa edição, que é especial, mas você tem uma história ali de início do Cine Amazônia. Você estava ali quando tudo começou. Ou seja, conta um pouco pra gente dessa sua intimidade com esse festival. Na verdade, assim, eu morei muitos anos aqui em Porto Velho, e o Cine Amazônia é um reflexo de um movimento que a gente fez há mais de 15 anos, né? Um grupo de
de produtores audiovisuais, alguns já falecidos até, como é o Lidson, né? Que não pode deixar de lembrar. E ele reflete mais ou menos isso aí que o Felipe falou. Hoje ele tem essa, vamos dizer assim, essa capilaridade mundial, até porque também ele possibilitou que a produção local se desenvolvesse. Mas é uma coisa interessante que tocou, porque também é junto com a comunicação de Rondônia que as coisas mudaram, né? Ou seja, hoje a gente tem faculdade de comunicação aqui em Rondônia, a gente tem as redes de TV que se instalaram, se expandiram pelo interior, e as mídias mudaram, houve um desenvolvimento tecnológico muito grande que facilitou também bastante isso aí, porque antigamente não se tinha acesso aos meios de produção, era uma coisa assim meia do próprio sistema capitalista, não só quem tinha dinheiro e tinha máquina que conseguia produzir. Hoje em dia as coisas são mais fáceis, celular na mão, de repente você já... Com celular você faz uma longa-metragem hoje, né? A qualidade é fantástica dos celulares. Então, isso é importante, mas mais do que isso é o conteúdo, que não adianta também a tecnologia não ter a ideia, né? Aquela história do Glauber é um pouco brincadeira dele, que se falava antigamente, né? Como é que se diz? Eu tinha um professor de cinema que trabalhou com grandes cineastas, como Costa Gavras, Alain Resnais, chamado Ricardo Aronovich, e ele brincava com isso aí, ele dizia assim, na verdade o Glauber tem a frase que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Uhum. Mas na verdade ele dizia assim, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma merda na tela. Entendi, porque se você não tiver não tiver conteúdo, técnica, não tiver conteúdo, não tiver, né, uma preparação, não tiver apoio, enfim, a gente pode elencar várias coisas. Uma série de coisas, claro, tem que ter muita pesquisa. Verdade. Né? Principalmente na área de documentário, você tem que ter muita pesquisa. As formas de pesquisa não são fáceis. O Brasil não é um país que vamos dizer assim, que preserva bastante a sua memória, né? Rondônia ainda tem uma vantagem de ser um estado novo, tem essa vantagem, vamos dizer assim. Recente, então, né? Tem muita gente viva ainda, né? Legal. Muita gente que participou da construção do estado ainda está viva. Então... E aí é importante também no documentário, porque ele documenta a história. Não, a memória, a nossa memória vai ficar para nossos filhos, os netos e por aí vai, né? Então o festival também tem esse caráter importante de preservar, não é só mostrar os bons filmes que estão passando aí. Eu assisti a uma sessão inteira, os filmes são de excelente qualidade. O Cinema Amazônia, assim, ele se consolida como um dos grandes festivais do Brasil. Ele não deixa de dever em nada aos grandes festivais que fazem no Sul. Porque antes tinha também essa espécie de preconceito. O que é feito no Sul é melhor, então Rondônia, no Norte, lá. Não é Rondônia, é Roraima, né? Aquela história. E o Cinema Amazônia hoje está consolidado, porque 15 anos não são 15 dias, né? Claro. Ontem a gente falava aqui no programa sobre isso, sobre um pouco de bairrismo. Por quê? Nós estávamos falando de um evento que vai ter aqui na cidade de empreender, dos próprios... comerciantes e empresários daqui conhecerem daqui, comprarem insumos daqui para poder, né, nossa economia gerar, enfim. Porque a gente ainda tem uma cultura de que o de fora é melhor, mas porque nós fomos formados aqui em Rondônia por de fora. Então, assim, às vezes o bairrismo ainda está nisso, porque eu vim de São Paulo, então São Paulo é melhor, enfim. A gente vem de fora. A gente vem de fora. Mas eu acho que essa coisa está mudando. A nossa cultura, a cultura muda-se lentamente e a gente está numa fase de transformação e o Cinema Amazônia traz isso também. Da gente ver que tem gente produzindo filme aqui e que tá legal, e a gente vê o de fora e compara, mas assim, vem diretor, vem pessoas que vão dar oficina de fora, então assim, o importante é agregar, né? Dar valor, não desvalorizar, mas também pegar o que é bom. Não, eu acompanho a trajetória, mesmo não estando morando agora em Porto Velho, eu moro em São Paulo hoje, eu acompanho a trajetória desde o primeiro, né? E isso aí sempre aconteceu, o fato de ter as oficinas, de vir sempre gente muito importante para o cinema, para cá. As oficinas sempre foram assim
altíssima qualidade técnica, né? Isso até para os profissionais da imprensa mesmo. São cursos que acabam assim agregando, né? No dia a dia, né? No dia a dia uma forma diferente de capturar uma imagem, né? De fazer uma pergunta, enfim, eu acho que tudo é válido. Mas com certeza. E aí a gente está falando então da história desse festival, mas assim, eu quero que você comece um pouco a falar da tua história. Aqui em Rondônia você tem aí uma intimidade porque já morou aqui há muito tempo. Quem não conhece Beto Betânia, apresenta pra gente. Vamos lá. Vamos tentar, né? Não, vamos falar vamos dizer assim, da trajetória audiovisual que é o que me interessa no momento, né? O primeiro vídeo que eu fiz aqui na década de 80 ainda, final dos anos 80, foi um vídeo chamado Porto das Esperanças. Beto, estão me dizendo aqui que a gente já tem que ir pro intervalo, vamos fazer assim, no próximo bloco você começa a história, porque a gente volta então a falar desse Cinemazônia, um festival de cinema todinho nosso, que tem aí, gente, 39 filmes, é isso? Para serem avaliados, Beto? Como é que é? Quantidade eu não sei exatamente, é melhor o Felipe falar sobre isso. São 39, Fê? São 39 filmes, sendo 31 curta-metragens, 6 longa-metragens e 2 média-metragens. Começou na quarta? Começou na terça-noite, já com a exibição do filme que está concorrendo, longa-metragem Dedo na Ferida, do Silvio Tendler, que inclusive já foi homenageado pelo Cine Amazônia, um cineasta do Rio de Janeiro, né? Filme que fala sobre a questão do capitalismo, né? O quanto ele afeta a nossa vida diretamente, como uma crise lá na Grécia afeta o Brasil, afeta o mundo. E aí começou na terça, nós temos 5 jurados, né, que vão avaliar as questões técnicas, né, questão de roteiro, fotografia, né, tudo aquilo que envolve a produção de um longa-metragem. E também temos o troféu Mapinguari, Thiago de Mello, né, que é o troféu Esperança, que é o júri popular, né, quem for lá assistir vota, né, no dia, no período, né, que nós temos exibições à tarde e à noite. Então o público chega, pega a cédulazinha dentro daqueles filmes, escolhe o que ela achou mais legal e deposita lá na urna. No final a gente apura e vai entregar o troféu. Hoje é sexta e ele acaba amanhã, né? Isso. E ainda tem uma programação onde que o pessoal pode olhar para poder participar? Falando dos outros dias, na quarta e na quinta nós tivemos o projeto A Escola Vai ao Cinema, né? Onde nós levamos escolas públicas aqui de Porto Velho e a Sociedade Pestalozzi, né? Alunos ditos especiais, mas que também gostam de cinema, gostam de se divertir, não são diferentes de nada da gente, entendeu? Quarta e quinta, né? Assistiram filmes curta-metragens lá no Sesc, com classificação livre, bem legal, tudo dentro da idade das crianças, dos pré-adolescentes. Hoje, agora, daqui a pouquinho começa o debate de poesia que o mundo precisa, né? São 4 escritores, tem um alagoano, tem 3 aqui de Porto Velho, que vão falar sobre vários temas, literatura, poesia, né? Para dar uma amenizada nesse mundo tão maluco que a gente vive, né? E amanhã, aí continua hoje também a mostra competitiva, né? Hoje é o último dia, então quem quiser assistir filmes lá no Sesc Esplanada, a partir das 14 horas até 5h30 da tarde, depois das 19h30 até 22h30, tem filmes para assistir ainda. E aí amanhã, no sábado, 7h30 da noite, temos o fechamento aí incrível. São anunciados os vencedores. Isso, amanhã também haverá a entrega dos prêmios, né, para todos os vencedores do Cine Amazônia esse ano. Que legal, torcendo muito aí, eu trouxe essa semana aqui Juraci Júnior. Ele falou pra gente que viria aqui, eu vi a foto também nas redes sociais. Então, assim, é muito bacana esse espaço que você deu para ele, porque ele estava com muita expectativa para ver. E, na verdade, ele atuou em 2 frentes, né? Atuou como ator e diretor, e no outro ele atuou só como ator, né? Então, assim, a expectativa dele estava muito bacana, assim, e ele estava muito empolgado. Ele falou comigo em relação a essa questão de percorrer os nossos meios de comunicação, os colegas, para falar para os colegas sobre os filmes que ele atuou. Então é importante a gente também puxar, né, como você falou, a brasa para nossa sardinha, e a gente votar mesmo nos nossos filmes, que de repente a gente emplaca aí, ele vai para um outro festival aí, leva o nome de Rondônia, e cada vez mais a gente vai se ver na telinha e vai produzir mais coisas. É verdade. Agora, Beto, você é o grande homenageado
Conta aí a sensação. Você estava começando a contar a sua história pra gente, eu tive que te interromper, então você pode continuar. Grande em altura. Não, é assim, então, eu fui convidado para receber essa homenagem. Eu acho muito legal isso aí, né? Porque ser homenageado em vida é uma coisa difícil no Brasil, né? Porque normalmente as pessoas morrem para depois alguém lembrar que ela fez algo. Que você fez alguma coisa, né? E eu acho que grande parte, até reforçando o que eu já tinha dito antes, grande parte dessa produção, ela é muito útil e importante para a memória de Rondônia, né? Das coisas que aconteceram aqui, porque Rondônia é um estado jovem demais, né? Foi formado agora, ontem, né? Recentemente, né? E se as coisas não ficarem registradas, vamos dizer assim, isso tudo vai se perder. Então, a produção local é importante por isso, né? E a gente tem que considerar que há pouquíssimos anos atrás não se tinha nenhuma produção local. Mas como existe hoje, eu acho que por pessoas como você, que lá atrás começaram, apoiaram, apadrinharam. Não, né? Com certeza. Eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa falsa modéstia de dizer, não fui. Realmente participei, né? Eu já participava de festivais do Brasil inteiro, levando filmes de Rondônia, né? Mostrando a festa do Divino Espírito Santo, coisas que a gente tem aqui e que o Brasil não conhecia. E isso tudo acabou no movimento Cinemazônia, né? E ele hoje ele acaba atraindo as pessoas, acaba, vamos dizer assim, dando oportunidade aos jovens talentos, né? Aos novos talentos, de se expressarem. Isso é muito bom. Com certeza deve ter muita gente que, pelo fato de estar fora do estado, não conheço, que é muito boa, que está aí fazendo filme. E graças a Deus que tem essas oportunidades para esse encontro, né? Esse network de cultura. É a oportunidade de mostrar para o público, a sociedade, no seu trabalho, né? A sua criação. É uma grande oportunidade, eu acho, que o Cinemazônia hoje. Gente, é muito legal. Ó, a gente vai dar uma pausa aqui na cultura para falar agora de esporte, que também envolve aí cultura, porque também tira aí o foco, às vezes, das coisas negativas. E aí a gente vai estar, então, para ir já finalizando aqui, obrigada pela presença de vocês. Eu quero que você conte pra gente, Beto, que você vai ser homenageado, mas também vai passar um filme seu, né? É verdade. O filme Dana Merrill, um fotógrafo no Inferno Verde. Na verdade é um filme antigo, ele não é assim, é feito agora. É um filme já antigo, só que é inédito. Ai, que legal. Ocorreram 1000 problemas de produção, né? As pessoas já morreram que deram a entrevista no filme, mas ele narra um fato que vai a desvendar, de certa forma, a história das fotos do Dana Merrill. O Dana Merrill foi o fotógrafo que registrou a construção da Madeira Mamoré. Olha que legal. Que é o nascimento da nossa cidade, né? Ele registrou essas fotos, ele fez aproximadamente 2.000 fotos, né? E na época eram negativos em vidro ainda, chapas enormes, tamanho de uma folha de ofício, digamos assim. Só para ter uma ideia do tamanho do negativo, né? Então se usava, assim, diversos tipos de material. Não é como hoje, que as coisas são digitais e tal. E desses 2.000 se perderam aproximadamente 1.800. Sobrou 200? Sobrou menos de 200. Meu Deus. Né? Esses negativos hoje, eles estão no Museu de Ipiranga, em São Paulo, né? Museu Paulista. E só que eu descobri também que existiam originais da Biblioteca Pública de Nova York. Então consegui esse material, entrevistei 2 pessoas que são assim fundamentais na história dos negativos, que foi o escritor Manuel Rodrigues Ferreira, autor de um livro também fantástico chamado Ferrovia do Diabo. Ah, sim. Né? Então, eu acho que todo rondonense, acho que quase todo mundo se interessa por história, né? Pelo menos ouviu falar do Manuel Rodrigues Ferreira, que infelizmente nos deixou há alguns anos atrás. E também do fotógrafo Ari André, do jornal A Gazeta de São Paulo na época, que foi quem descobriu os negativos, né? Passou para o Manuel tentou descobrir que material era aquele, porque não se tinha referência nenhuma, e a partir dos negativos ele fez o livro. Mas também
é narrado, isso é inédito mesmo, como os 1800 perderam. E eu também tô querendo saber. E aí, essa história toda, esse filme maravilhoso, que conta a nossa história, gente, é muito importante a gente ver no Cinema Amazônia. Obrigada por ter feito isso, por ter documentado isso, por todo esse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela homenagem e volte sempre a Porto Velho. Eu que agradeço e repito, toda vez que se aquece o tema cinema, toda vez que se fala em cultura, é importante demais para a nossa sociedade, para a população, né, que vive dias aflitos, né, e eu acho que a cultura ajuda demais a conscientizar as pessoas, né? Amenizar também, né? Obrigada, Fê, pela sua presença. Pode dividir com o colega. Pela sua presença, pelo teu trabalho, pelo teu entusiasmo, pela tua dedicação. Eu que agradeço, Jana, a oportunidade, o espaço que a Rede TV dá à cultura local, ao cinema, às artes, ao Cine Amazônia, né, e as demais manifestações culturais que o Estado, que Porto Velho produzem. É uma enorme satisfação participar desse projeto Cine Amazônia, né, que não começou agora. Meu trabalho começou junto com o pessoal do Cine Amazônia em junho. Bacana. Culmina agora essa semana aqui em Porto Velho, começou na terça, termina amanhã. Então a gente já teve itinerâncias por Peru, Acre e Distrito de Porto Velho. Tivemos a itinerância do Guaporé, 20 dias viajando de Guajará até Pimenteiras e Cabixi. Então, assim, é um trabalho que tenha muitos e muitos anos pela frente, muitos e muitos filmes de Rondônia para serem mostrados no nosso festival. Participe com a gente, tem hoje e amanhã para vocês curtirem muitos filmes com a gente. Muito legal, muito obrigada pela presença de todos aqui.